Sejam muito bem-vindos a mais um SB7 Talks. Eu sou a Alessandra Tomás, trabalho no departamento comercial aqui da SB7, trabalho diretamente com as certificações IFS e BRCGS e também com os programas de desenvolvimento IFS Progress e BRCGS Start. Hoje estaremos falando de um tema essencial, como descomplicar as auditorias do BRCGS, e contaremos com a participação de 3 convidados especiais. Olá, pessoal. Obrigada, Alessandra, pela apresentação. É um prazer estar participando desse webinar aqui com 2 colegas com muita experiência aí em certificações, indústria de alimentos, e também associados do GTA, nosso grande parceiro aí da SB7. Bem-vinda, Audrey, bem-vindo, Luiz. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as auditorias BRCGS. Então, a gente começa falando o que é um conceito de uma auditoria, descomplicando o conceito de uma auditoria. Então, a auditoria ela é uma ferramenta estruturada de verificação. Então, basicamente, o auditor ele vai verificar se o que a empresa estabeleceu nos programas, estabeleceu nos procedimentos, no sistema de gestão, efetivamente está sendo executado. Basicamente, vai verificar se o que a empresa diz que está fazendo realmente está sendo feito. Logicamente, cumprindo aí, a conformidade com todos os requisitos das normas que estão sendo auditadas. Também o atendimento de legislação, então tanto a legislação do país de produção, quanto a legislação dos países que vão serem exportados esses produtos, então sempre esse cumprimento de legislação. E também compromisso com o cliente, verificar se realmente tudo aquilo que foi acordado com os clientes está sendo cumprido. Então, uma auditoria, ele vai muito além do que no final desse processo ter um certificado emitido. Então, muitas vezes, a gente vê algumas empresas, tá ali fazendo auditoria só para chegar no final, tá aqui meu certificado BRCGS, tá aqui meu certificado, para alguma outra norma. O certificado vai ser uma consequência de todo o processo, mas é muito importante a gente ter o processo da auditoria realmente como uma ferramenta de melhoria do processo. Então, ela como é um processo sistematizado e documentado, ele vai trazer, a auditoria vai trazer os riscos, os potenciais riscos envolvidos, oportunidades de melhoria. Então, quando identifica-se uma não conformidade, ela está trazendo uma oportunidade de melhorar todo o sistema de gestão. E com isso, fortalecendo e apoiando a cultura de qualidade, a cultura de segurança, e garantindo um produto seguro ali na ponta, Então, explicando um pouquinho brevemente ali, o que é um processo de auditoria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o BRCGS, as auditorias aí BRCGS. O BRCGS é uma norma internacional que é reconhecida pelo GFSI, e ela foca, os critérios ali que tem o maior foco são os critérios de segurança de alimentos, de legalidade, de autenticidade e de qualidade. Então, ela vai trazer requisitos onde todos esses pontos serão avaliados. E como ela é uma norma internacional e padronizada, as empresas no mundo inteiro seguem o mesmo critério de cumprimento. Então, uma empresa auditada aqui no Brasil vai ser avaliada da mesma forma de uma empresa nos Estados Unidos, na China, na Índia, enfim. Em qualquer parte do mundo, as empresas que são avaliadas e certificadas BRCGS têm que cumprir exatamente os mesmos critérios. Isso baseado na norma e também nos guias de cumprimento de cada requisito, porque além da norma ter o requisito, ela também tem um guia de cumprimento de como que tem que ser implementado aquele requisito. Então, todas as empresas têm que seguir esse mesmo critério. É lógico que vai variar o risco, vai variar o risco de cada empresa, mas todas têm que cumprir exatamente todos os itens.
A BRCGS, ela é dividida em esquemas diferentes. Então, a gente tem a norma de food safety, então as empresas aí de alimentos, a norma de embalagem, as empresas que produzem embalagens, uma norma, né, um esquema aí de estocagem e distribuição, um esquema para produtos de consumo e também brokers. Então, toda a cadeia de alimentos, ela pode ser auditada aí com o protocolo, né, os protocolos da BRCGS. Tá, então, também fazendo aqui uma breve, né, introdução ali de conceito de auditoria, de, né, o que é uma auditoria BRCGS. E aí a gente agora começa um bate-papo aqui com os nossos convidados, né? E Luiz, né, conta um pouquinho com a sua experiência de auditor, como que você viu a evolução da norma BRCGS aí nos últimos anos, e como você enxerga, né, o futuro, o que vem de tendência aí daqui para frente? Boa tarde, então, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite da SB Search, né, para estar presente aqui com vocês, agregando aí conhecimento, né, compartilhando experiências a respeito desse assunto. E respondendo a tua pergunta, Elga, eu acho assim que a norma BRCGS, assim como todas as normas de certificação de segurança de alimentos, né, elas têm sofrido, com o passar dos anos, evoluções bastante significativas, né, a respeito de critérios relacionados a avaliações de risco, né. No passado, muito se aplicavam requisitos mais fechados, né. Hoje a gente tem uma abrangência muito grande a respeito de percepções de risco relacionados, né, a perigos que podem estar presentes aí nos processos, nas matérias-primas, no ambiente, né, em que os produtos são fabricados. E essa evolução, ela é uma demanda, né, dessa perspectiva dos consumidores em receberem produtos cada vez mais seguros, né, a perspectiva das empresas em entregarem para os seus clientes produtos que atendam aí as expectativas, que atendam as especificações. Então, eu creio que hoje, né, a gente tem aí normas do BRCGS muito voltadas a esse caminho, né? Avaliar riscos de uma forma adequada para definir medidas de controle que se encaixem, né, devidamente nos seus processos, nas suas empresas e que possam ser validadas a partir disso, para controlar justamente esses perigos e garantir a segurança de alimentos. Ótimo. E a gente vê, né, Luiz, com essas atualizações da norma, realmente a cadeia como um todo se fortalecendo, porque as empresas que são certificadas, elas precisam garantir ali que toda, né, o insumo recebido, matéria-prima, enfim, tudo que ela recebe dentro da planta certificada também tem todos esses controles. Então, né, ele vai mudando a forma ali de gestão de fornecedores e com isso contribuindo para toda a cadeia de alimentos né, ter uma evolução muito grande, porque né, leva desde uma pequena empresa, uma média, uma grande, né, todas as empresas a produzirem o alimento ali da forma mais segura possível. Com certeza. Inclusive, esse crescimento, né, da preocupação com a segurança de alimentos que se estabelece em toda a cadeia, gerou esse resultado, né, porque a gente pode perceber que essa evolução em processos de auditoria, certificação, né, e requisitos relacionados aí à segurança de alimentos, teve um crescimento muito significativo nos últimos anos, né. Então, hoje a gente consegue auditar processos que vão até de fornecedores até final de processo e pós processo, justamente por isso, né? Porque essa preocupação foi crescente e as normas foram acompanhando isso. Isso gerou esse crescimento e esse abastecimento, né, de informações em toda a cadeia. Muito bom.
E Audrey, compartilha um pouco com a gente, né, com a sua experiência aí de tantos anos de indústria, também, né, como consultora, como auditora, como que você vê que a norma BRCGS, ela ajudou as empresas, né, a melhorar os seus processos, a ter uma eficiência melhor, né, de produção? Como que você avalia? Boa tarde, pessoal. Obrigada aí a Elga, o pessoal da SBCert por esse momento. Então, compartilhando um pouquinho da experiência de quem já atuou por muitos anos na indústria, essa contribuição, né, das empresas certificadas, ela vem de encontro com rentabilidade das empresas, organização de processos, organização de documentos, né, de pessoas mais engajadas. Então, a efetiva contribuição, o mensurável, ter o certificado após as auditorias, né, das normas. E tem informações que são mensuráveis da evolução das empresas que têm a certificação ao longo dos anos. Então, eu falo que a gente consegue medir a maturidade dos processos, por exemplo, através dos níveis de reclamações de clientes, que eles vão diminuindo ou se estabilizando. Ganha-se muita confiança dos órgãos fiscalizadores, né? Então, nós temos que, na indústria, implementar planos HACCP, ter as certificações. Então, isso reduz as notificações oficiais, as prováveis falhas de processo e consequências, devoluções de produto por mercados exportadores, né? Os clientes, quando eles abordam o departamento comercial das empresas, o departamento de qualidade, o departamento logístico e pedem se a empresa tem a certificação, já abre-se um pouco mais as portas, né? E também é uma possibilidade das empresas conseguirem ter uma rentabilidade maior, porque uma certificação tem um custo, né? Um custo com processos, com equipes, com pessoas, com vários protocolos, e isso reflete no produto. Melhora muito o nível de qualidade do produto, qualidade quando eu falo, não só em relação a perigos, que a norma, o foco é segurança dos alimentos, mas também qualidade de atributos de qualidade, porque a gama de treinamentos que se tem que ser feito, avaliação de eficácia de treinamento das pessoas que estão nos processos, então isso já começa a enraizar a responsabilidade desde um cargo de gestão até um cargo de operação, e isso reflete na qualidade dos produtos. Então, tem vantagens mensuráveis e tem vantagens que não são mensuráveis, né? Mas é nítido quando você entra em uma empresa certificada para trabalhar, para começar a sua atuação, em uma empresa que ainda não é, mas que busca, e uma empresa que resiste a uma certificação, né? Então, eu acho que é muito disso. Ótimo. Eu acho que os ganhos imensuráveis são muito maiores do que você só ter o seu certificado para apresentar, né? Realmente você está garantindo ali, está formando toda a equipe. Acho que realmente os treinamentos que se tem que ter para uma empresa certificada, né? Então você vai realmente formar toda uma equipe, né? Então acho que isso para mim é o melhor ponto, né, Luiz? Contribuindo um pouquinho sobre esse aspecto, né? Compartilhando um pouco da minha vivência, eu já tive a oportunidade de atuar em auditorias de certificações iniciais, né? Então, empresas que não eram certificadas e passaram a ser certificadas, e já tive a oportunidade de retornar a essas mesmas empresas. Então, muitas vezes, as pessoas comentaram comigo, né, que nossa, como mudou o ambiente de trabalho, as questões de conscientização da responsabilidade a respeito do que fazer, como fazer e da própria gestão, né? Então, a norma de certificação, ela determina isso, né, a conscientização das responsabilidades a respeito dos critérios de segurança de alimentos, mas também do sistema de gestão como um todo, né? Então, era muito comum
encontrar comentários assim, antes era só qualidade, né? Agora a gente tem a conscientização de que cada um é responsável por fazer a sua parte, né? E para a gente chegar no final do processo como um time inteiro, né? Como um todo. E isso é cobrado pela norma BRCGS, né? A gente tem uma interdisciplinaridade atuante, né? Nos times de gestão para poder demonstrar aí todos os requisitos da norma como conformes. Legal. Exatamente. E Audrey, né, já pegando o gancho ali da equipe da qualidade, né, na tua avaliação, como que você acha que esses profissionais aqui do departamento de qualidade, que muitas vezes recai sobre o departamento de qualidade, né, a responsabilidade antes de uma empresa ser certificada, né, porque depois tem tudo isso que o Luiz explicou, mas como que você acha que as pessoas do departamento de qualidade, né, esses profissionais, eles podem engajar melhor o restante da organização, né? As outras equipes que são tão importantes quanto, né? Na verdade, todo mundo ali é responsável por manter um processo aí de gestão. Como que a equipe de qualidade pode engajar o restante da organização? Eu acho que o primeiro passo é você ter a humildade de demonstrar para os outros setores que a qualidade precisa deles nesse caminho, né? Então, é dar as mãos, claro que com o apoio da alta gestão da empresa, isso é possível, né? Então, ter a humildade de dizer, eu preciso de você, vamos fazer juntos, porque como o Luiz comentou, o engajamento aí de todos os setores, de todos os segmentos e com a revisão das normas, eles vêm trazendo muito isso, né? A responsabilidade não é só da qualidade, a qualidade é feita por todos. Então, o gestor da qualidade de uma empresa, ele tem que primeiro ter a habilidade de identificar as competências e as qualidades, as características de cada membro da sua equipe. E aí cada membro vai ter alguma aptidão para treinar outras pessoas, para ajudar outros setores a descreverem os protocolos, as atividades dos outros setores, para treinar pessoas que vão executar na prática os monitoramentos, as verificações, né? Então, tirando isso tudo do setor de qualidade, mas sim que cada setor puxe essa responsabilidade para si. Então, Elga, eu falo que não tem como começar isso sem ter a humildade de dizer, vamos fazer juntos se eu vou te ajudar, né? E aí os outros setores também, né, participando dos treinamentos. Muitas empresas têm a visão de que se eu fizer um treinamento de interpretação de BRCGS, um treinamento longo, 16 horas, 24 horas, eu vou estar pronta? Não, você só vai começar a entender um pouco da norma. Depois disso, tem que ir afinando cada requisito, construindo aquilo, e isso se constrói, é uma orquestra, né? Então, eu digo que a qualidade fica à frente dos processos, tem o papel de orientação técnica. Então, é ali no dia a dia, na parceria, né? Então, as equipes têm que ter pessoas chaves, né, que tenham habilidades aí para descrever bem os protocolos, fazer levantamentos de dados, ensinar os outros setores a fazer isso e manter, que não é só fazer, é manter, né? E também estar próximo, pessoas do setor de qualidade que estejam próximas aos outros setores para dizer, e aí, tá indo bem? Como é que tá? Precisa de ajuda? Todo mês, né? Como que foi as tendências? Fechou tal pendência ou não? Um exemplo de não sucesso em uma implementação, em uma condução, é quando a gente ouve assim, é do outro setor, o problema é dele. Não. Esse é o maior desafio, né? Eu acho que isso tem que ser abolido, não tem mais espaço, principalmente com a revisão dos protocolos aí que estão pedindo, né, que um setor se apoie no outro, as avaliações de risco, como o Brum comentou, então são avaliações de probabilidade, severidade, o que pode causar, quais são os impactos,
E eu falo que a palavra é junto, é fazer juntos. E você só consegue fazer juntos quando você desenvolve um time que está apto para isso, um time de qualidade, né? Organização é fundamental, empenho, muito empenho. No começo dá muito trabalho, né? Mas depois os frutos são nítidos. Bom, é um time realmente, né? A empresa tem que né, se enquadrar ali como um time, um apoiando o outro. A qualidade sempre, né, vai estar ali para fazer esse apoio, né, e essa organização, mas realmente depende aí de todos os setores, né? Todos os setores têm a sua responsabilidade e sempre alta direção, né? Eu falo que a alta direção é que vai realmente dar o tom ali da orquestra, né? Porque é uma orquestra, mas é a alta direção que precisa ter todo esse comprometimento aí para conseguir que todo o restante flua, né? E todo mundo siga ali no mesmo passo. Pessoal, vão aproveitando para colocar as dúvidas aí no chat, tá? Quando né, vocês tiverem, a gente vai deixar um espaço aqui no final para responder as dúvidas. Vamos aproveitar aí né, esse time que está aqui hoje para a gente tirar todas as dúvidas. Luiz, o que é as suas principais recomendações para uma empresa que vai passar pela sua primeira auditoria BRCGS, né, uma primeira auditoria de certificação? O que você recomenda para essas empresas? Bom, muito já foi falado, né, a respeito das questões de organização, né, a responsabilização do time, né. Acho que primeiro é manter a calma, né, isso é essencial no processo de auditoria. Tentar demonstrar todo o trabalho que foi realizado, porque a gente sabe que ninguém chama uma auditoria de certificação se não tem uma preparação muito grande, né, anteriormente até chegar nesse momento. Então a gente entende, né, o nervosismo das pessoas, mas acredita na capacidade que elas têm em demonstrar todos os documentos, requisitos, né, adequações que foram realizadas para poder atender aí, os requisitos da norma. Então eu sempre falo em auditorias iniciais, desejo boa sorte a todos, né, e mantenham a calma, fiquem tranquilos, porque o que a gente vai visualizar aqui é o resultado aí dessa preparação de vocês, né? A auditoria inicial, ela é sempre um momento tenso, né? Por colocar à prova aí pela primeira vez as questões de trabalho, né? Mas eu acho que a principal recomendação, além dessas que eu comentei aqui, é que a empresa teste, né? Teste o seu sistema, valide o seu sistema antes de colocar à prova no momento de certificação. Então, façam auditorias internas, né? Façam auditorias de diagnóstico, pré-auditorias, antes de chegar na auditoria de certificação, porque essas são ferramentas valiosas aí para extrair resultados importantes de falhas do sistema, né? Que podem comprometer esse processo de certificação na primeira vez em que eles vão ser testados. Então, geralmente, em auditorias de diagnóstico ou pré-auditorias, a gente consegue identificar facilmente, né, falhas graves, né, que impedem o processo de certificação, como não conformidades maiores, né, que colocam em dúvida aí os requisitos de segurança de alimentos, né, ou falha no atendimento de processos seguros ou cláusulas fundamentais da norma, né, e até mesmo não conformidades críticas, né, relacionadas aí a contaminações, produtos inseguros, né, que possam ter sido negligenciados pela empresa. Então, as questões relacionadas a essas não conformidades graves, elas podem ser identificadas e tratadas a partir de auditorias de diagnóstico ou pré-auditorias e auditorias internas. Eu acho que esse é a minha principal recomendação aí para empresas que querem passar pelo ciclo de certificação pela primeira vez. Ótimo, essencial, né? Eu falo realmente ter uma auditoria ali de diagnóstico para entender e até ter tempo de fazer as devidas correções do que, né, chamar uma auditoria, porque quando a auditoria, né, ela não é recomendada, tem-se um prazo para a empresa, né, passar por uma nova auditoria, então tem tudo isso que é estabelecido, né, pela norma, então acho que é uma dica valiosíssima aí, né, de realmente testar antes, fazer esses testes antes. Muito bom.
E né, agora, acho que tanto para a Audrey quanto para o Luiz, né, o que vocês identificam como os principais desafios, né, nas auditorias aí BRCGS, na implementação, né, nas empresas que estão se preparando para passar por uma auditoria, ou as empresas que já são certificadas, né, mas os desafios aí para manter implementado a norma BRCGS? Olha, Helga, eu visualizo assim, hoje, com essa demanda das normas, da interação entre processos e pessoas, isso está um pouco mais facilitado, esse caminho. Antes, ainda, o peso recaía só sobre o setor de qualidade, né? Então, com essa distribuição, agora com a distribuição da alta direção nos requisitos de gestão, da cultura de segurança de alimentos, que hoje é um tema que está em foco, né? Então, vem se desmistificando o medo das auditorias, né? O como demonstrar e o que demonstrar. Mas o sucesso hoje para uma auditoria e os desafios que eu vejo nas auditorias que eu faço, né? Auditorias internas, auditorias de qualificação de fornecedores e algumas auditorias de diagnóstico também organização dos documentos, organização dos processos. Muitas vezes as empresas gastaram tempo, energia, dinheiro, né, recursos humanos e financeiros, disponibilizaram, e por fim, no momento da auditoria, isso não está ou organizado devidamente, ou as pessoas não estão sabendo demonstrar como isso está implementado. O demonstrar desde aonde está escrito até como eu faço na prática, né? Então, isso, por algumas vezes, você percebe, é perceptível que a empresa tem, você consegue visualizar a maturidade dos processos, mas as pessoas ou ficaram nervosas ou não se prepararam eu digo, talvez uma lista mestra, alguma coisa assim, para saber aonde encontrar, né? E aí isso acaba dificultando um pouco, porque gera aquele nervosismo, aquela ansiedade. A empresa, principalmente quem está buscando uma certificação, tem, claro, uma expectativa de resultado, e às vezes o resultado não vem, mas não porque a empresa não tem, porque ela não soube demonstrar. Então, a capacitação das pessoas que estão conduzindo a auditoria, as características dessas pessoas como calma, a destreza, ser perceptivo, né, eu acho que faz toda a diferença. Contribuindo também com essa questão, além das questões do que foi comentado pela Audrey, né, que são extremamente importantes, eu avalio como principais desafios aí para os processos de certificação BRCGS hoje. Claro que todo requisito é extremamente desafiador para ser cumprido, né? Cada requisito tem a sua importância. Alguns são classificados pelas próprias normas, protocolos do BRCGS como fundamentais, né? Então eles têm aquele peso, aquela responsabilidade maior de se comprovar o seu atendimento, né? Mas eu acredito que dois pontos me chamam muito a atenção pela minha experiência auditando as empresas, né? O primeiro, ele trata os processos de validação que a norma cobra hoje, né? Em vários requisitos a respeito de validação de medidas de controle, validação de aspectos relacionados a avaliações de risco para vários tipos de requisitos descritos na norma, né? Essas validações hoje, elas de um modo geral, elas às vezes não têm um bom embasamento, né? Muitas vezes as empresas, elas realizam controles ou monitoramentos e não aproveitam aqueles dados que são coletados, né, ou são registrados para validar os seus procedimentos, né? Então, muitas vezes a gente se depara com questões de existem muitos dados específicos, mas não trabalhados, né? Então, eu acredito que o desafio de validar processos, validar medidas de controle, que são essenciais aí para comprovar atendimentos, tendências, né?
questões aí de identificação de não só pontuais, né, mas macro, né, relacionado a não conformidades, por exemplo. Eu acho que isso é um grande desafio para as empresas aprimorarem, né, dentro do ciclo de certificação. E paralelo a isso, acho que contribui também muito pelo que a Aldrin estava comentando, a questão da cultura, né? A cultura de segurança de alimentos hoje é extremamente desafiadora, né? Porque se tem muita incidência, né, dentro das avaliações dos processos de cultura, a questão de rotatividade de pessoas, né? Um pouco de ausência de comprometimento de lideranças, né? E isso tudo está relacionado com o processo de cultura. Então, as empresas elas têm monitorado muito a cultura pontualmente, né? Mas eu acho que ainda está faltando um pouco de maturidade no requisito de melhoria contínua, né? Saber, por exemplo, como solucionar problemas que impactam diretamente na cultura e trazer isso como um resultado positivo para as avaliações que são feitas. Então, eu acredito que esses dois pontos são muito desafiadores, assim, pelo que a gente tem acompanhado aí em auditorias de certificação. Ótimo, excelente ponto, Luiz. Você ia falar alguma coisa? O ponto da validação foi muito bem lembrado. Precisa-se tecnicamente separar, desmembrar o que é validação do que é verificação. Esse é um ponto que está realmente bem frágil. Muito bem. Eu vejo que as empresas elas confundem muito, né, verificação com validação. Né, ainda, né, para muitas empresas isso não fica claro, né, o que é verificação, Como fazer o que é uma validação, o que é uma validação, né? Não, eu não posso simplesmente demonstrar resultados de análises laboratoriais para o auditor e dizer está validado, não é isso. Né, Luiz? A gente sabe. Então, realmente, esse ponto é crítico. E muitas vezes eu acho que as empresas esperam, né, encontrar um método engessado de validar o seu sistema, né, e não é isso, né, é justamente você entender sobre o que você está gerando de resultados e a partir disso você atribuir critérios de validação, né? Então, eu apresento isso, né? E isso atende uma expectativa. Essa expectativa, claro, ela pode ser uma expectativa legal a respeito de legalidade, que não tem o que discutir, né? Mas ela pode ser uma expectativa relacionada a uma avaliação de risco, né? Então, validar é justamente isso, é você confirmar, né, que aquilo que você está fazendo atende àquela expectativa que você mensurou anteriormente. Muito bom. Bem, para a gente finalizar aqui nossa rodada de perguntas para a gente abrir para as respostas, para as dúvidas, o que vocês avaliam, né, como uma auditoria bem sucedida, para uma auditoria ter sucesso, né? O que seria os principais pontos? Quer começar? Pode falar primeiro. Eu fui muito auditada, né? E hoje, nos treinamentos que eu faço, eu transpareço isso, né, para o pessoal, para dizer para eles. O primeiro é reciprocidade, né? Então, um auditor é uma pessoa que não conhece da sua rotina, da sua empresa, dos fluxos de pessoas e de processos. Então, eu acho que a receptividade com o auditor e a reciprocidade, né, de situar aquele auditor onde ele está, né, explicar a sistemática da empresa, isso já faz uma diferença. A questão de organização, como eu comentei, isso é crucial, organização de processos, de documentos, não só em dias de auditoria, porque a gente não se prepara para a auditoria, a gente fica preparado todo dia, né? Então, isso também é factível de visualizar. E quando você transparece essa idoneidade, essa honestidade para o auditor, flui muito bem. Eu falo que se a auditoria começou bem, ela termina bem. E começar bem e terminar bem não é não ter problemas.
É demonstrar que, diante dos problemas, você sabe conduzi-los e gerenciá-los e que aquilo faz parte da sua rotina, que não é um ensaio para aquele dia. Não sei, Luiz, se você sente isso também. Com certeza, com certeza. Eu acho que a auditoria hoje, né, principalmente ela já é um processo normalizado, né? Ainda se tem muito questões relacionadas a sentir medo, né, ou ficar muito nervoso, né, a respeito do momento em que chega o auditor, enfim, né? Que é um processo normal, porque todo mundo que é avaliado, de certa forma, fica assim, se sente assim, né? Mas eu acredito muito nisso que a Aldrin disse a respeito da tranquilidade, né, em transparecer as informações, tanto da parte do auditado quanto da parte do auditor, né? Eu acredito que um ambiente tranquilo gera sempre uma melhor oportunidade de avaliar e ser avaliado, né? Eu acredito muito nessa dinâmica aí de trabalho. E concordo muito com o que a Aldrin disse a respeito de não ter medo de não conformidades, né? Toda a avaliação realizada, ela contribui para o teu sistema, né? Seja ela uma avaliação de certificação, uma avaliação de auditoria interna, né? Tudo isso vai trazer oportunidades de melhorar continuamente. Eu acho que esse é o principal objetivo de você se submeter a um processo de avaliação. Então, muitas vezes a gente se depara com resultados de auditorias internas, por exemplo, que não têm não conformidades ou que não extrai daquilo um resultado importante, né, para contribuir com o sistema. Então, cobrem que as auditorias internas realizadas sejam importantes para definir melhorias, né, para achar pontos fracos, né, porque todo o sistema tem pontos fracos, né? E mesmo quando um ponto está forte, ele pode se tornar fraco a partir de falha humana, de falha de tecnologia, de falha de processo, né? Então, o sistema, ele é vivo, ele nunca vai estar definido para sempre, né? Então, a gente precisa entender que esse desafio é diário, como a Aldrin falou, é contínuo, e não esperar que ele seja sempre um a mais, né? Ou não traga desafios, não traga não conformidades, né? Elas acontecem por causa dessa vivência do sistema, e isso é normal. A empresa cresce a partir desses apontamentos. Acho que é isso. Muito bom, excelente aí as respostas, né? E com certeza contribuiu muito aí para todo mundo que está nos assistindo. Alessandra, temos perguntas aí? Como o pessoal está interagindo? Olá, pessoal, estou de volta. Temos perguntas sim, Elga. Vou ler algumas perguntas aqui. Uma pergunta da Érica Gomes. Já temos a certificação BRCGS. Nas últimas auditorias, fomos bastante cobrados sobre a cultura de segurança de alimentos. Quais estratégias podemos utilizar além de treinamento, inspeções e auditor? Luiz, gostaria de responder? Pode ser. Eu acredito que essa pergunta ela já vem com uma afirmação da cobrança, né, sobre cultura de segurança de alimentos, porque justamente a última versão da norma ela já traz um aspecto diferente, né, sobre cultura, que cobra melhorias contínuas, né, a respeito do processo de avaliação. Então, o que se espera das empresas hoje, segundo, né, o requisito da norma, é que ela apresente, né, essas tendências, né, o que ela tá avaliando como critério para se estabelecer uma melhoria contínua na cultura. Não só apenas na parte de feedback de colaboradores, né, porque é um requisito que a norma cobra também, parte do requisito, né, mas também quais outros aspectos que são influenciados pelas atividades relacionadas à cultura que influenciam nos indicadores da empresa, né? Então, por exemplo, uma das formas que a empresa tem de demonstrar isso é relacionar, né, aspectos de indicadores que são impactados diretamente pela cultura no seu sistema de gestão,
né? Então, por exemplo, questões de não conformidades comportamentais, algumas não conformidades de processo, né? Indicadores de produtividade, eficácia de treinamentos, coisas assim que têm impacto diretamente relacionado com a cultura, que podem ajudar aí a comprovar essa melhoria contínua. E se não tiver uma melhoria contínua, porque isso não é obrigatório, né? A empresa pode identificar que não evoluiu a respeito disso, mas sempre embasando ações, né, para que isso volte a melhorar continuamente depois. Legal, muito bacana. Temos mais uma pergunta do Antônio Paulo. Como o BSGS orienta a avaliação e o gerenciamento de riscos nas etapas críticas do processo produtivo, especialmente em relação à segurança alimentar e prevenção de fraudes? Audrey, gostaria de responder? Existem, tanto para a pergunta anterior quanto para essa, existem algumas ferramentas, né, que o BRCGS disponibiliza, que as empresas de consultoria disponibilizam para auxiliar nesses levantamentos, né, que facilitam. Então, existe uma receita pronta? Não. Mas existem ferramentas e aí vai depender de acordo com o ramo de atividade, o segmento da empresa, quais são as vulnerabilidades, as ameaças que ela está suscetível ou não ao produto dela. Então, citar algumas ferramentas aqui, teria que avaliar, né, entender um pouquinho melhor, posterior a essa nossa conversa, para dizer para ele quais utilizarem, tá? Porque você pode ser de um segmento, lácteos, por exemplo, e uma outra empresa de segmento lácteos utiliza uma determinada ferramenta, mas aí eu posso usar a mesma? Pergunta depende. Às vezes sim, às vezes não. Então, eu indicaria que ele procurasse no diretório do BRCGS o que fala sobre o tema, sobre essa necessidade, né? E também alguns links aí que algumas empresas fornecem como ferramentas, né? Falando um pouquinho da cultura, falando um pouquinho de fraude, de defesa dos alimentos e fazer uma avaliação minuciosa. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Ana Paula. Como fazer a gestão de fornecedores e monitoramento para atender ao BSGS? Essa vai para a Elga. A gente lida muito também, né, com gestão de fornecedores aqui, né, com toda a parte de supply chain. Esse também é um tema que veio mudando ao longo dos anos, né, com a evolução aí das normas de FSI, porque antigamente a gestão de fornecedores ela era baseada, né, quase exclusivamente em preço. Você, né, tinha um fornecedor baseado ali, né, no custo desse fornecedor, na capacidade dele de entrega. E com as normas de FSI, com essas atualizações das normas, elas trouxeram requisitos claros. Então, a BRCGS ela traz um requisito claro que as empresas certificadas elas precisam ter um programa de gestão de fornecedores. Então, ele tem que ter um programa onde baseado no risco do fornecedor. Então, se ele for um fornecedor, né, de alto, médio risco, ele vai usar determinadas metodologias para avaliação, e um fornecedor de baixo risco ele pode utilizar outras metodologias de avaliação, né? Então, como a Audrey disse, né, tem infinitas ferramentas que se pode utilizar para determinar o risco desses fornecedores também. Normalmente, o que a gente vê, né, que é mais usual, os fornecedores que são classificados como um baixo risco, ele pode responder um questionário de autoavaliação. A empresa precisa ter uma equipe qualificada para avaliar esse questionário de autoavaliação. E homologar esse fornecedor baseado em um questionário de autoavaliação. Se ele for um fornecedor, né, de alto, médio risco,
a norma traz a exigência aí das auditorias, né? Então, ele precisa fazer auditoria nesses fornecedores com alguns critérios definidos, né? Então, ele vai ter RASAP, enfim, tem alguns critérios definidos que a empresa precisa estar monitorando esse fornecedor. E também não pode fazer uma vez na vida, né? Eu vou lá, faço uma auditoria, eu faço um questionário de autoavaliação, né? Homologuei ali o meu fornecedor e nunca mais volto nesse fornecedor. A norma, ela traz também as frequências mínimas ali que tem que ter de verificação desses fornecedores, além dos monitoramentos contínuos. Então, além de eu qualificar ele ali, né, como aprovar ele com uma auditoria ou com um questionário de autoavaliação, eu também tenho que monitorar ele ao longo do ano, né, monitorar ele constantemente. Então, como que é feito isso? Lógico que vai ser tudo baseado no seu risco, né? Mas normalmente o que a gente verifica? As entregas, né? Então os monitoramentos ali de entrega, as inspeções no recebimento, laudos laboratoriais, enfim, tem diversas, né, modalidades ali para se monitorar esse fornecedor ao longo do ano ali, ao longo, né, do fornecimento. Mas realmente é um requisito obrigatório, né, para a BRCGS e para qualquer norma GFSI, ter um programa implementado de tanto, né, qualificar, você ir lá aprovar o seu fornecedor, quanto monitorar ele. Então, né, para qualquer empresa certificada, ela precisa ter esse programa de fornecedores bem implementado. E monitorar o desempenho dele, do fornecedor, também durante o uso do produto dele, né? Exato. Às vezes o recebimento é ótimo, mas no processo ele não tem um desempenho, né, ali adequado, enfim, gera não conformidades. Então, é extremamente importante. Certo, temos mais uma pergunta da Meiriane Zago, sobre disponibilizar documentação nos setores, quais os cuidados deve ter para disponibilizar de forma eletrônica e não física? Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu posso falar sobre algumas experiências, né, a respeito da utilização de registros, né, que são armazenados de forma eletrônica. Então, tem se utilizado cada vez mais, né, a gestão de registros em tablets, celulares, né. Eu acho que fica muito claro nos requisitos de controle de registros da BRCGS que os registros eles precisam ser disponibilizados de forma fácil, né, terem fácil acesso, serem confiáveis e auditáveis, né. Então, essas questões a respeito do armazenamento eletrônico, elas são previstas com relação à forma em que são armazenados esses registros, ou seja, se tem previsão de backup desses registros, onde que eles ficam armazenados. Nas auditorias, a gente pode prever, né, requisitos aí relacionados à autenticidade desses registros, como, por exemplo, se o sistema fornece horários específicos do preenchimento, né, se eles são passíveis de alterações ou não, e modificações, né, então, para a gente identificar possibilidade de alterações indevidas, tá? Então, essas questões relacionadas a sistemas, elas precisam ter um bom embasamento técnico, né? Então, devem ser formuladas pelo pessoal responsável, geralmente o TI ou uma empresa terceira que desenvolve esses sistemas junto com a empresa, ou vende o sistema para a empresa, né? Junto com o pessoal técnico que entende aí dos requisitos da norma, para que eles tragam essas questões relacionadas à segurança dos registros, à autenticidade dos registros, para que isso não seja colocado em prova, né, ou gere dúvidas quanto à segurança deles durante uma auditoria. Pessoal, gostariam de acrescentar mais alguma informação, algum agradecimento? Os convidados?
Eu agradeço, né, imensamente aí toda a contribuição da Audrey, do Luiz. São profissionais aí extremamente, né, qualificados e com muita experiência, e com certeza agregou muito aqui, né, para os nossos participantes. Agradeço a disponibilidade de vocês em estar contribuindo aqui com a gente, para a gente fortalecer, né, toda a cadeia aí de alimentos e incentivar cada vez mais as empresas a buscarem as certificações. Então, obrigada, Audrey, obrigada, Luiz, pela participação e disponibilidade de vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente sempre fala em auditorias, né? A gente troca conhecimentos durante auditorias e sempre bater um papo sobre essas questões relacionadas aí a normas, requisitos, ainda mais do BRCGS, né? Que é uma norma extremamente desafiadora. É muito legal, muito importante. A gente sempre aprende, né? Mais do que contribuir, a gente sempre aprende. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que participaram. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para mais eventos como este e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.